Em Jeremias, capítulo 18, versículo 2 diz: Levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus conhece cada um de seus servos. Ele sabia da fidelidade de Jeremias. Com isso lhe deu uma ordem: levanta-te. Quantas vezes não estamos tristes e desanimados com nossas tribulações? Cada um sabe as dificuldades que enfrenta no momento. Dores no corpo, dores na alma, depressão, marido alcoólatra, filho rebelde, desemprego e tantas outras coisas. Nossas dificuldades nos deixam paralisados. Não conseguimos nos mover porque essas lutas nos machucam e trazem dor. Quem nunca ficou sentado por alguns minutos no chão após levar uma grande queda? Quem nunca topou em algo que machucou seu pé e parou sua caminhada? Acontece. Ficamos paralisados quando sentimos dor. É normal. Mas alguns instantes depois percebemos que precisamos levantar depois da queda e continuar a caminhada. Somos seres humanos e é normal sentir dor. Eu compreendo. Deus compreende, mas Deus sabe da nossa capacidade de seguir em frente. Ele te conhece melhor do que você mesmo e quer que você se levante. Deus disse que Jeremias devia ir à casa do oleiro, mas em nenhum momento disse o nome deste homem ou onde ficava sua casa. Muitas vezes Deus nos dá uma ordem, coloca um sentimento em nosso coração, mas não dá detalhes. Primeiro nós precisamos estar dispostos a agir e obedecer sua vontade. Então ele coloca em nosso conhecimento o próximo passo. A Bíblia está repleta de histórias assim, como por exemplo quando em Gênesis 12, versículo 1, Deus diz a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Às vezes Deus nos manda agir e quando vê que estamos agindo, nos levantando e saindo de onde estamos, Ele nos dá os detalhes que precisamos saber. Entretanto, com Jeremias não foi assim, porque ele sabia exatamente a qual casa precisava ir. Às vezes, nós também não precisamos que Deus nos diga onde devemos ir, porque sabemos exatamente onde Ele nos quer, na sua casa, com o seu povo, ouvindo da sua palavra. Na continuação do versículo 2 de Jeremias 18 diz: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus já estava falando com Jeremias, então por que não terminou de falar logo? Por qual motivo Jeremias tinha que ir à casa do oleiro para terminar de ouvir o que o Senhor queria falar a ele? Deus tem um propósito para tudo. Ele conhece a cada um intimamente e sabe da nossa capacidade e limitação. Algumas vezes Deus quer que nós apenas ouçamos, mas às vezes Ele quer que também possamos ver. Por que eu não posso ouvir a palavra de Deus em casa e tenho que ir à igreja? Porque Deus tem um jeito de fazer as coisas e o jeito dele é mais certo que o nosso. Deus não quer que você apenas escute, Ele quer que você veja, que você sinta e que você compartilhe com os irmãos. Deus abençoa a nossa obediência. No versículo 3 de Jeremias 18 diz: e desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias obedeceu a Deus. Após ouvir uma ordem de Deus, ele não se questionou qual o propósito da ordem. Não se demorou, mas foi rapidamente seguindo a ordem. Quantas pessoas têm obedecido ao Senhor tão rapidamente, sem hesitar, sem questionar ou procrastinar? Observe que o oleiro já estava fazendo sua obra. Se Jeremias tivesse deixado para depois, se atrasado, o oleiro teria terminado a obra e ele perderia a revelação. Quantas revelações não perdemos pela desobediência ou a preguiça ou lentidão em obedecer? Quantas bênçãos não perdemos? Quantas mais queremos perder? Jesus Cristo é o nosso oleiro e nós somos o seu vaso. Muitas vezes não percebemos, mas Ele já está trabalhando em nós, nos moldando. Antes de você chegar ao seu propósito, Ele já estava trabalhando. E quando você chegar, vai poder ver, sentir e experimentar tudo o que Ele tem preparado para você. A palavra do Senhor diz: e o vaso que Ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Então tornou a fazer conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. É o versículo 4 de Jeremias 18. Não está escrito que o oleiro estava desatento e por isso quebrou o vaso, mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Quantas vezes nós não quebramos, ficamos rachados? Podemos quebrar por nossas inseguranças, arrogância, pecados de estimação, orgulho, soberba, dureza de coração.
Se você quebrar o seu oleiro não vai desistir de você. Ele não vai te descartar. O seu oleiro é Jesus Cristo. Ele está sempre atento para perceber isso e continuar trabalhando em você. Trabalhando com afinco, com cuidado, com amor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Nas mãos de Jesus Cristo somos transformados em vasos novos. E não importa quantas vezes você vai se quebrar, porque em todas as vezes Ele estará pronto para te fazer um novo homem ou uma nova mulher, um novo vaso, um melhor ainda do que o antigo. Agora, é melhor quebrar na mão do oleiro do que na mão do inimigo, porque o inimigo não se importa com você. Se você quebrar na mão dele, ele vai te jogar no lixo. Se nos arrependermos de nossos pecados e nos submetermos à vontade de Deus, Ele nos mudará em algo bonito e valioso. É o oleiro quem determina qual a aparência e uso de cada vaso. Seremos da forma que Ele quer que sejamos, que é muito melhor do que a forma que nós queremos ser, porque somente Ele sabe todas as coisas e o nosso potencial divino como filhos dele. Assim que você compreender prontamente que é o oleiro quem guia seus passos, você atravessará os estágios da casa do oleiro com maior rapidez e começará a experimentar o propósito e as promessas de Deus em sua vida.